Nosso colóquio internacional sobre a Edith Stein. Queremos acolher o professor Manfredo Oliveira, que está aqui abrilhantando a nossa sala, né? E também a todos os alunos e alunas da Católica, da UES, da Federal, que estão aqui, outros convidados que estejam aqui. E nós teremos nessa tarde a alegria de presenciar a palestra da professora doutora Úrsula Anne Matias. Ela é a professora adjunta aqui da UFC, com doutorado em Edith Stein, e estuda Edith Stein, fenomenologia e o tomismo. Então, nós queremos agora acolher a professora, uma salva de palmas. Ela vai pronunciar para nós a palestra A Presença do Tomismo na Antropologia de Edith Stein. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Muito bom. Bom, antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos no terceiro dia. Vocês estão vendo que muitas pessoas queridas não estão entre nós hoje, porque eles estão também servindo num encontro lá em Quixadá. Mas isso não impede que nós possamos refletir, pensar e desenvolver, aprofundar cada vez mais os nossos estudos sobre Edith Stein. Então, este tema, a presença do tomismo na antropologia de Edith Stein, nos ajuda a conhecer a maneira de pensar da Edith e também ver como alguns conteúdos ela consegue assimilar a partir de leituras que vêm depois das leituras fenomenológicas. Então, nos contextualizamos um pouco na história e no percurso intelectual de Edith Stein. Nós sabemos que ela nasceu e cresceu filosoficamente na escola de Edmund Husserl. E alguns episódios da vida de Edith Stein, quando ela estudava a Breslau, uma das pioneiras, uma das primeiras mulheres, uma das primeiras mulheres que podiam ter acesso a uma universidade, ela decide mudar-se para Gotinga para seguir as aulas de Husserl, porque ela estava decepcionada com aquilo que estudava a Breslau, principalmente na área da psicologia, principalmente o psicologismo, mas também as outras disciplinas, como a história, não satisfaziam as suas necessidades intelectuais e a sua vontade de conhecer o ser humano como um todo. Através da mediação de Adolf Reiner, que na época era assistente de Husserl, Edith Stein tinha a possibilidade de participar desde o início das preleções de Husserl para estudantes avançados. Edith Stein já tinha estudado as obras de Husserl como autodidata, principalmente as investigações lógicas. Conversou com Husserl sobre o segundo volume dessas investigações, seu mestre. Husserl era chamado pelos seus discípulos, ficou logo impressionado pelo seu talento. Essa relação de estima, de respeito pela capacidade acadêmica e intelectual de Edith Stein durou e se intensificou durante a vida toda. Mas algumas ideias do próprio Husserl, a gente poderia dizer que levaram a alguns estudantes, a alguns seguidores, de ver nele uma volta ao idealismo, e nem todos, principalmente o próprio Reiner, não queriam se
então houve uma linha mais realista da fenomenologia que a Edith Stein abraçou. Nós ouvimos ontem que, na verdade, esse dualismo, essa alternativa idealismo, realismo, talvez não seja tão justa, não descreva tão bem os fatos, porque sempre há a dimensão da realidade do mundo como é correlato da consciência. Segundo a fenomenologia, o eu transcendental é o pressuposto do mundo. A vida do eu é como um campo infinito de relações. Um campo infinito de relações imanentes. Então, estudar essas relações imanentes da consciência seria a tarefa da fenomenologia transcendental, a qual deveria ser considerada a primeira filosofia, ou seja, ela vinha para substituir a metafísica num tempo pós-kantiano em que a metafísica já era jurada como morta. O mundo, então, ele constitui-se a partir da vida do eu. Nós vimos no primeiro dia um aprofundamento sobre a fenomenologia na leitura de Edith Stein. O posicionamento do cogito como campo de relações imanentes, como ens primum absoluto, ou seja, o mundo da consciência como primeira segurança, primeira certeza, parece incompatível com o tomismo. Parece que Edith Stein, em algumas afirmações, logo depois de se converter, acusa Russell de passar simplesmente por cima de toda a filosofia medieval e de permanecer ligado a uma filosofia da consciência de tipo cartesiano. Mas uma outra leitura, uma segunda leitura que Edith Stein faz da fenomenologia, abraça exatamente esta vertente realista e mostra que o tomismo poderia ser considerado compatível com uma fenomenologia tipo realista. Conversão ao cristianismo é o primeiro contato com o tomismo. Nós sabemos que Edith Stein se converteu num processo de abertura à realidade, à verdade da fé, mas como evento mais preciso, nós destacamos as leituras da vida de Santa Teresa de Ávila, depois da qual ela exclama: essa é a verdade, e decidiu receber o catecismo. Nestes anos do 1920, 22, 25, Edith Stein começou a colocar em prática, aos poucos, um plano de estudar seriamente a filosofia de Tomás de Aquino. Desde o início, esse projeto tinha como meta referir a doutrina tomista à fenomenologia, ou seja, como ela disse mais tarde no prefácio, a ser finito e ser eterno. Citação: Edmund Husserl formou o meu pensamento filosófico. Eu já tinha amadurecido na sua escola um trabalho autônomo, antes de conhecer o mundo do pensamento de Tomás de Aquino. A tradução das questões de veritate me permitiu de assimilar tanto deste mundo de pensamento que um confronto entre este mundo e a forma fenomenológica de filosofar tornou-se indispensável. O primeiro resultado desse confronto, não muito mais do que um programa de trabalho, foi a minha pequena contribuição na Festschrift, nos análises, para o aniversário dos 70 anos de Husserl. Esta aproximação com o tomismo foi inicialmente motivada pela sua conversão ao catolicismo, pois, obviamente, ela encontrou em Tomás alguém que lhe foi apresentado como porta de entrada para a filosofia cristã, para o mundo das ideias católicas. Ao mesmo tempo, o encontro acadêmico com o pensamento de Tomás de Aquino deve ter sido para Edith Stein uma experiência bastante inquietante. Ela mesma diz assim:
algumas observações feitas por ela no primeiro manuscrito da tradução, na primeira questão, disputada sobre a verdade. Se alguém vem da teoria do conhecimento moderna, é extremamente difícil chegar até mesmo a uma simples compreensão, tanto menos a uma apreciação crítica da doutrina tomista do conhecimento. Aquelas questões que estão no centro do interesse dos críticos do conhecimento moderno, por exemplo, a pergunta fenomenológica, o que é o conhecimento, segundo a sua essência, ou a pergunta kantiana, como é possível o conhecimento, não são nem colocadas explicitamente. É necessário procurar uma resposta com muita dificuldade a partir das observações dispersas, se é que uma resposta é possível. Assim diz Wittgenstein. Então, quem baseia-se apenas numa formação moderna, fenomenológica, ignorando a filosofia medieval, tem uma grande dificuldade a ser superada para encontrar respostas nessa filosofia. Wittgenstein enfrentou esse desafio. Por outro lado, diz ela ainda, são abordados assuntos que estão totalmente por fora do horizonte do filósofo moderno e que são sem importância à primeira vista. Quais são essas questões? A gente vai... O conhecimento dos anjos, as ideias na mente de Deus. O que isso pode significar para um filósofo moderno? Eu acredito que não se deve inquietar com isto. Então, deixa que os medievais escrevem sobre essas coisas e nós vamos estudar e vamos ler e vamos ver o que podemos aprender com os medievais. Wittgenstein continua. Se existe mesmo apenas um núcleo de verdade, aqui como acolá, até mesmo só um núcleo de verdade, na filosofia moderna e na medieval, então deve haver também uma ponte. Certamente devemos seguir o caminho do santo se queremos ganhar alguma resposta dela para os nossos problemas. Ou seja, seguir o caminho de Tomás. Mergulhar nos estudos, mergulhar nas leituras. Nós devemos tentar descobrir se naquilo que encontramos nele é possível encontrar uma resposta às nossas perguntas, ou então o fundamento para a recusa da maneira de pôr o problema na filosofia moderna. Assim, a totalidade das questões deve ser revista a partir da pergunta guia, o que é o conhecimento. Então, Wittgenstein faz uma leitura do Tomás de Aquino a partir das traduções das questões disputadas sobre a verdade. E a mais famosa, a primeira tradução que nós temos também na tradução portuguesa, o que é a verdade, que traz elementos importantíssimos para a filosofia do conhecimento, também para a metafísica, como os transcendentais, como a famosa definição da verdade, como a adequação do intelecto à realidade, continham elementos com os quais Wittgenstein podia identificar-se. Mas algumas outras seriam como conhecimento dos anjos, na 8ª questão, na 12ª, a profecia, na 13ª, o êxtase, abordados com uma terminologia, com uma aproximação filosófica, devem deixá-la, no primeiro momento, perplexa. A 15ª questão fala da razão superior e da razão inferior. E vamos pegar essa 15ª questão que Wittgenstein traduziu, porque entrou em outras obras dela. Então, ratio et intellectus, na terminologia de Tomás, a razão e o intelecto, Vernunft und Verstand. A perfeição das naturezas espirituais, diz Tomás, está no conhecimento da verdade. E, segundo Tomás de Aquino, existem graus de substâncias espirituais. As mais altas, que seriam exatamente os anjos, as puras inteligências, não precisam
proceder de modo discursivo, mas através de uma intuição simples e direta, conhecem as verdades, o que torna a razão dos anjos semelhante ao intelecto divino. Enquanto para as almas humanas é característico que elas procedem discursivamente de uma verdade conhecida a outras, mas e aqui tem uma intuição interessante de Tomás de Aquino. Essa capacidade racional discursiva, ela baseia-se em alguns poucos princípios superiores do tipo do conhecimento angélico, do tipo da intuição intelectiva, como são os primeiros princípios. Então, apesar de que as almas humanas têm como característica adquirir conhecimento pelo metodológico discursivo, a princípio, elas não são estranhas ao conhecimento simples, que se encontra nas substâncias superiores. Citando Dionísio, as naturezas mais altas, naquilo que lhes que é mais baixo nelas, tocam e entram em comunhão com aquilo que é mais alto nas naturezas mais baixas, ou seja, as diferentes naturezas estão numa comunhão. Há uma escada dá a ideia de que há a possibilidade de prosseguir, há a possibilidade de ter pontes, de chegar de um nível ao outro. Aliás, os diferentes níveis do ser participam. Não é uma estratificação separada, mas é uma estratificação de comunhão participativa. Os diferentes níveis, a gente vê o nível das pedras, o nível vegetativo, o nível dos animais, o nível humano e acima, a gente não falou ainda, o nível angélico e divino. Então, existe uma capacidade intelectual no ser humano, além da racionalidade discursiva, que não é uma potência separada no homem. Ainda na perspectiva de Tomás de Aquino, mas é o quê? Uma potencialidade da própria razão. Assim como se alguém é capaz de carregar 50 quilos, eu dou a você um saco de 50 quilos, você é capaz de carregar este peso. Essa pessoa pode ser capaz de carregar 100 quilos sem nunca ver a fazer essa experiência. Então, você pode ter a potencialidade de carregar 100 quilos sem nunca tê-lo experimentado. Por isso, a razão humana, dessa maneira, ela é capaz de conhecer a Deus. Ela é capaz de fazer uma experiência de intuição das verdades divinas diretamente. Ou seja, o próprio conhecimento da fé vem a ser uma capacidade, uma potencialidade da razão. Não há esta separação entre a razão e fé. Não existe. Simplesmente a fé também é um ato da razão, que a razão leiga ou a razão simples ainda não experimentou. A mais, o próprio movimento da razão está para o conhecimento por interação, como o caminho está para a meta, como o devia estar para o ser, como o imperfeito para o perfeito. E essas ideias que ele já assimila através do trabalho difícil da tradução, ela as retoma no diálogo, o que é filosofia. Um diálogo que ela elaborou para os 70 anos de Husserl e posteriormente foi elaborado na forma de um artigo por uma polêmica de Heidegger, que achou um diálogo, essa forma nobre do pensamento filosófico deste Platão. Heidegger não achou digno de ser publicado desta forma, ele já elaborou um artigo. Edstein distingue, então, no ponto 2 do artigo O que é a filosofia, entre razão natural e razão sobrenatural, natürliche und übernatürliche Vernunft. Essa obra, para quem quiser começar a conhecer um pouco essa problemática, tomismo, fenomenologia,
é uma pérola entre os escritos da Edith Stein. Não é muito extenso e poderia ser uma porta de entrada para ver esse diálogo. No segundo ponto, Edith Stein coloca na boca de Santo Tomás de Aquino, que entra à noite no quarto de Tomás, no quarto de Husserl, o cumprimenta, se apresenta e o convida para uma conversa filosófica, e eles começam. Quem fala mais é Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino vem a ser o Sócrates da Edith Stein, ou seja, exprime o pensamento dela. Segundo as palavras que Edith Stein coloca na boca de Tomás de Aquino, Husserl dedicava-se exclusivamente à razão natural e não chegava a considerar a razão sobrenatural. Já que a razão natural seria potencialmente infinita, também o seu caminho é infinito, o que significa que os esforços humanos nunca chegam ao fim. A filosofia nunca pode construir ou nunca pode se considerar um sistema fechado, nunca pode dizer que disse a última palavra. E esse fato explica o caráter fragmentário de todas as filosofias humanas. Mas, como Edith Stein faz argumentar Tomás, a verdade não é apenas uma meta imaginária dos esforços humanos, mas, antes de tudo, ela é. Ela é plenitude infinita, plenitude quieta, ela é o conhecimento divino. Primeira definição da verdade é Deus que se conhece a si mesmo. Como ontem o professor Juvenal falou, Deus é o primeiro teólogo. Deus se conhece. Deus é a verdade. Então, a comunicação dessa verdade divina, as inteligências humanas ou angélicas podem acontecer de várias maneiras. Obviamente, Deus deu ao ser humano a racionalidade para procurar, para investigar, para pesquisar, através da fadiga, da razão discursiva. Mas não é a única maneira, a única possibilidade com a qual Deus pode comunicar a sua verdade ao ser humano. Existe, por exemplo, a visão beatífica, quando o homem terá alcançado a sua meta, mas em parte essa visão seria possível já agora, através, por exemplo, da revelação por parte de Deus, o que levaria a um conhecimento da fé. Esse segundo caminho, então, para o conhecimento, o caminho da fé, insere-se harmonicamente na potência racional do homem, porque a busca racional já está orientada para a verdade plena, completa, perfeita. E não há contradições nem contrastes, apenas há um acréscimo, há um aprofundamento e há uma maior segurança naquilo que a mente humana já pode alcançar. E aqui Edith Stein faz umas afirmações bem ousadas. Ela continua dizendo que se a filosofia já tem como meta alcançar a verdade de maneira mais ampla, mais certa, com a maior certeza possível, então ela mesma, a própria filosofia, não pode renunciar às verdades da fé, o que leva, segundo Edith Stein, a uma dependência material da filosofia em relação com a fé. Ou seja, o filósofo que é uma posição tranquila para a Idade Média, mas é um tanto estranha na atualidade. O filósofo deve e pode considerar as verdades reveladas. Enquanto a filosofia assimila as verdades da fé e as toma como medida da correção de todas as outras verdades, afirma-se também uma dependência formal da filosofia em relação à fé. Um ponto
um tanto polêmico, Edith Steiner afirma a dependência material e formal da filosofia em relação à fé. Agora, a gente tem que entender bem. Há quem diga que ela vai muito além daquilo que Tomás de Aquino teria dito. Tomás de Aquino nunca teria afirmado uma coisa desta. O que podemos ver nesse diálogo é que Edith Steiner exprime, sim, a sua dificuldade e, a priori, uma distância muito grande para com o pensamento de Tomás de Aquino a partir da perspectiva exclusivamente moderna, mas ela acredita que o pensamento de Tomás pode e só pode ser tornado razoável para o leitor moderno com explicações minuciosas e pormenorizadas. A tradução de Edith Steiner das questões disputadas de verdade foram publicadas, os 2 volumes foram publicados nos anos 1931 e 32. E podemos dizer que foi o primeiro passo da segunda fase de um novo início da filosofia de Edith Steiner, que vai culminar na sua obra-prima, Ser Finito e Ser Eterno. Através de Dietrich von Hildebrand, Edith Steiner conheceu Erich Brzezina, o qual o convidou a trabalhar numa tradução das obras de John Henry Newman e também estimulou a traduzir Entre Decência, que é o opúsculo filosófico de Tomás de Aquino. Então, ele tem essas 2 portas de entrada no tomismo. O próprio Grabman, que é um estudioso do tomismo, esperava que esta tradução que Edith Steiner pudesse fazer tornasse-se um contrapeso contra Marechal, Joseph Marechal, o fundador da escolástica transcendental, que pretendia fazer uma leitura do tomismo a partir de Kant e Hegel. Então, Edith Steiner supostamente teria essa tarefa de fazer uma leitura de Tomás a partir da fenomenologia. Bom, nós temos um fato interessante nas traduções. As questões disputadas sobre a verdade tornou-se, então, uma ocasião poderosa para assimilar a doutrina de Tomás de Aquino. Como é esta organização de uma questão medieval? Nós temos a pergunta, a questão, ou nós temos um debate muito rico, não? Sobre uma proposta provisória de uma resposta que não vai ser aquela definitiva, aliás, ao contrário, e uma abordagem bastante exaustiva de argumentos possíveis pró e contra, com uma grande riqueza de visões, sendo autoridades da filosofia, da teologia, da Bíblia, argumentos que vêm do bom senso, que vão ser debatidos com grande rigor argumentativo. Mas, curiosamente, nas traduções, ele já negligencia todos esses argumentos pró e contra. Ela vai logo no sed contra, não? Eu afirmo. Não? Tomás de Aquino resume a argumentação e apresenta a sua argumentação sobre um determinado tema. Então, a gente pode encontrar aqui, eventualmente, um certo dogmatismo. A mim interessa apenas o que diz Tomás de Aquino, mas não é assim. A gente vai ver que exatamente não é assim. Não? Mas ela negligencia os debates. No artigo A Fenomenologia de Husserl e a Filosofia de Tomás de Aquino, ele já destaca também que, através de Brentano, Franz von Brentano, que era professor de Husserl, Husserl mesmo assimilou muitas coisas do tomismo sem ter consciência disso. Por exemplo, os conceitos claros e distintos que a gente associa com Descartes, mas aqui ele está associa a fonte do pensamento de Husserl através de Brentano no próprio tomismo. Bom,
nós temos a questão, numa segunda, maior tentativa de realizar um encontro entre a filosofia mais ampla e mais profunda do tomismo é a obra Potência e Ato, mesmo se a autora já é bem consciente dos seus limites. Como ela mesma cita, a segunda tentativa mais ampla, mais profunda, representam essas investigações, Potência e Ato. Elas se ligam nos conceitos principais de Tomás, mas não pretendem ser uma apresentação completa do sistema tomista. Isso que a gente percebe também. Ele nunca consegue, apesar de tantas leituras e tantos esforços, ser uma tomista mesmo. Ela aproveita de muitos conceitos, introduz, assimila, mas não é uma tomista sistemática. Ela continua sendo fenomenóloga e assimila ideias e conceitos de Tomás de Aquino. Então ela diz, não queremos oferecer um posicionamento conclusivo. Para um tal, diz ela assim humildemente, para um tal trabalho falta-me o fundamento essencial de um conhecimento amplo da filosofia medieval. Esta obra, o pequeno tratado de Essência, que nós já mencionamos, o jovem Tomás de Aquino escreveu para os seus irmãos e companheiros e está voltado inteiramente para a noção de essência, os seus recursos de inteligibilidade nos moldes de Avicena. Obviamente, isso que é muito interessante para um fenomenólogo, entender as essências além das essências fenomenológicas, ou possivelmente ancorar as essências fenomenológicas numa metafísica do ser, que ela faz no ser finito e ser eterno. Em algumas passagens bastante complicadas e complexas. Mas este conceito de essência torna-se a ponte para trazer o mundo conceitual do tomismo nascente, do 1252, 56, para a modernidade. Graças à sua excepcional sensibilidade filológica e histórica, ele era uma estudiosa do idioma, dos idiomas, uma filóloga mesmo. Ela consegue fazer uma leitura dos escritos de Hereditário um tanto pouco ortodoxa. Ela acaba optando por uma leitura histórico-crítica de Tomás de Aquino e sempre permaneceu distante e até desconfiada de qualquer forma de tomismo dogmático. Tomismo dogmático que naquela época tornou-se muitas vezes um baluarte antimodernista. Nós chamamos das querelas modernistas e antimodernistas. Então, Tomás de Aquino foi interpretado como um sistema fechado, como o Francesco falou ontem, a fé, catolicismo, tomismo, como se fosse algo para ser utilizado como escudo, e não algo como um caminho a percorrer. Wittgenstein exatamente utiliza o tomismo como um caminho a percorrer, uma filosofia com a qual dialogar. Esse fato é notável, porque para uma recém-convertida que quer entrar no mundo acadêmico e católico, estaria presente a tentação de optar por um tomismo dogmático. Mas não. Ela quer, obviamente, fundamentar intelectualmente a fé, mas ela nunca aceitou que devia haver necessariamente uma contradição intrínseca entre a filosofia moderna e o tomismo. Ao contrário, a ideia de uma filosofia perenes o levou a tentar harmonizar as duas ao máximo e afirmar a possibilidade de encontro dessas duas abordagens, aparentemente, para muitos, inconciliáveis, pelo menos muito diferentes. Então, desde o início, ele já manteve um contato estreito com os pesquisadores representantes da interpretação histórico-crítica da escolástica, como Martin Grabmann, Brigitte Vara, Franz Betsch e Joseph Koch. No lugar de um conceito normativo e fixo da escolástica, o
o conceito de escolástica da filosofia em geral, que ela sempre teve, sempre abraçou e defendeu, foi a filosofia como um processo vivo, inserido num processo, num contexto histórico, aberto ao diálogo com qualquer filosofia, de qualquer século, de qualquer época. Então, no testemunho de Prigevara, Edith Stein realizou a meta do grupo de pesquisa Erdene, Flebonke, Grabman, ou seja, de confrontar toda a profundidade da escolástica clássica com a vida espiritual e intelectual da atualidade. Um estudo intenso, não somente das obras de Tomás de Aquino, mas também da literatura mais importante científica disponível na época, principalmente a alemã e francesa, Gilson, Manzer, Maritain Grey, Sethi-Lange, e especialmente Marie-Dominique Roland-Gosselin, está confirmado através de manuscritos e excerptos. Então, tem muitos manuscritos onde Edith Stein lia essas obras dos tomistas, anotava. Alguns manuscritos ainda são inéditos, foram encontrados recentemente, né, na herança da Tymieniska, que as comprou do Romanin Garen, que ainda não estão publicados. A Colônia, no Carmelo de Colônia, isto entre parênteses, digo, foi criado um centro de estudos, Edith Stein, onde estão disponibilizados muitas obras sobre tanto a época, sobre o nazismo, obras que contextualizam as obras, várias edições das obras da Edith Stein, a literatura secundária, mas também a biblioteca particular da Edith Stein no Carmelo. E ali a gente encontra essas obras, encontra o Graba, encontra o Manzer, que é bem interessante. Edith Stein também participou ativamente de congressos, encontros e jornadas de estudos tomistas. Por exemplo, da jornada de estudos da Sociedade Tomista, que aconteceu no 12 de setembro de 1932 a Juvisy, na França, que possibilitou a Edith Stein o encontro e o contato direto com representantes importantes da neoescolástica. E, pela ocasião, ela se tornou até membro de honra da Société Thomiste. Tornou-se interlocutora especialmente de Jacques Maritain, no que diz respeito à filosofia cristã. Quais temas do tomismo, então, Edith Stein achou especialmente interessantes? Vindo da fenomenologia, inicialmente estava interessada mais em questões psicológicas e de gnosiologia. Obviamente, como é possível o conhecimento, como funciona a mente humana, são as questões principais. Como é possível comunicar o conhecimento, receber o conhecimento, receber ideias de uma outra pessoa, compreender uma outra pessoa. O primeiro estudo da Edith Stein foi sobre empatia, ou seja, o conhecimento dos estados mentais e emocionais de outras pessoas. Então, as primeiras questões eram questões de tipo gnosiológicas e psicológicas. Quando, no 1932, ela é chamada a dar aulas de filosofia no Instituto Alemão para a Pedagogia Científica a Münster, ela deve seguir, obviamente, a disciplina proposta e, por vários motivos, ela não consegue uma habilitação para a livre docência, não por falta de competência, mas por circunstâncias não favoráveis históricas. Primeiro porque era mulher, o próprio Husserl, a própria Heidegger, com todo o respeito que eles tinham, eles estavam ainda muito ligados à mentalidade da época, e que a mulher, lugar de mulher não era bem na academia. E segundo porque era judia. Então, a partir do 33, isso já era impossível. Então, no 32, ela tem que se interessar de antropologia de uma maneira de poder comunicar o pensamento antropológico para pessoas que não têm ainda uma formação filosófica muito aprofundada. Ou seja, ela tenta traduzir as pesquisas
bem complexas, fenomenológicas e tomistas, a uma linguagem mais acessível, mais didáticas, como texto que fundamenta tanto a sua antropologia filosófica, como no segundo semestre da antropologia teológica, ela elabora 2 obras, Was ist der Mensch, né? E die Struktur der menschlichen Person, der Aufbau. Né? A estrutura é a tradução um pouco dubiosa para o português, mas der Aufbau der menschlichen Person, que foi, a gente pode dizer, a pessoa humana, os estratos, a construção, a estrutura. O professor Givone prefere a construção, mas aí também faz pensar um engenheiro, um arquiteto. Bom, tomara que um dia a gente possa ter todas as traduções debatidas, discutidas para o português. E was ist der Mensch, o que é o homem? Onde ela retoma a pergunta kantiana, que resume as outras 3 perguntas kantianas na antropologia teológica. Então, ela, na verdade, sempre se interessou por antropologia. Já desde os primeiros escritos da fase fenomenológica, ela tem afirmado que a antropologia é a área pela qual ela se sente chamada. A antropologia e também os fundamentos da pedagogia. Uma grande decisão, uma outra grande decisão na vida de Edith Stein, nós sabemos, é sem dúvida a decisão, no 1933, de entrar no Carmelo de Colônia. Quando, mesmo no Carmelo, lhe foi permitido dedicar-se ao trabalho científico e filosófico, ela decide, dedica-se a redigir vários comentários à edição alemã da Suma Teológica, já uma outra obra de Tomás de Aquino, e mostra-se bastante distante, de novo, do tomismo oficial e sistemático. E, por isto, algumas obras dela receberam uma recensão bem ambígua. Muitas recensões positivas e algumas destrutivas mesmo. Principalmente por parte de alguns dominicanos alemães importantes na época. E ela aproxima-se dos dominicanos franceses, como a gente tinha visto. Sempre achava que a sua tarefa mais própria, isso ela disse numa carta a Heinrich Finke, em janeiro de 31, ela sempre achou que a sua tarefa mais própria seria o confronto entre a filosofia escolástica e a filosofia moderna. E nesse período que ela trabalha, que precede imediatamente a entrada no Carmelo, que ela trabalha de pedagogia científica e leciona antropologia filosófica, ela assimila os conceitos tomistas dentro de uma visão fenomenológica, estudando o ser material, o ser humano enquanto ser material, enquanto corpo extenso, fazendo uma análise fenomenológica do ser, do estar aqui, da percepção. Então, o ser humano como um ser vivo, o ser humano como planta, né? Das Pflanzliche im Menschen, das Vegetative im Menschen, o animal, a dimensão animal no homem, e das Menschliche, das Rationale im Menschen. Então, utiliza o tomismo. Bom, vamos passar. Além, a filosofia, então, ela é ciência rigorosa. Esse é um outro ponto importante que Edith Stein já destaca no diálogo entre Husserl e Tomás. E é um ponto que
ela acha um ponto em comum entre Husserl e Tomás. Tomás, ele fala da... Então ele entra, não? Voltando um pouco no tempo, não? 1929, na ficção de Edith Stein, ele entra com hábito religioso, com um manto preto, hábito branco, no quarto do mestre, que a princípio é feliz de poder estar sozinho depois de um dia de festas, de recebimento de visitas. Husserl, primeiro, quer confundi-lo com um aluno ou ex-aluno. Será que eu tinha algum dominicano entre os meus alunos, diz Husserl. Mas Tomás diz, não, nunca sentei aos seus pés. Na palavra da Edith, Tomás vale um pouco mais do que Husserl. A gente percebe isto. O tomismo tem mais conteúdo. É uma minha interpretação. Mas nós podemos não perceber uma leve ironia nesta expressão de Tomás: eu nunca sentei aos seus pés, senhor Husserl. Nunca fui um seu discípulo. Aliás, você que foi meu discípulo sem saber, através de Brentano. O Senhor, né, nos seus escritos, já exclamaram que esta é uma nova escolástica. De fato, quando Husserl escreveu, publicou as investigações lógicas, alguns disseram, mas isto é uma nova escolástica. Ele quer superar Descartes e Kant e Hegel. Ele quer superar a antimetafísica. Ele quer chegar a um conhecimento seguro, certo. Então, diz Tomás, eu gostaria de esclarecer um pouco sobre o que é a sua filosofia de Tomás e confrontá-la com a filosofia de Husserl. Então, como primeiro ponto, a filosofia como ciência rigorosa. O que é isto? A filosofia é ciência. Pelo que hoje se estuda por aí, no mundo inteiro, nas escolas, no ensino médio, filosofia não é ciência. É alguma coisa para dialogar, para falar, para pensar o que você quer, mas ciência não é. Essa é uma posição que vem da Revolução Científica, que identifica a ciência com o conhecimento de tipo matemático, físico, com a possibilidade da experimentação. Então, devemos fazer essas observações. A partir do século XVII, a situação da filosofia mudou profundamente a partir da Revolução Científica. A filosofia precisava de uma legitimação da existência diante das ciências. Se as ciências já conseguem abordar e estudar tudo, para que serve a filosofia? E os sistemas filosóficos criados nos últimos 2 séculos são uma consequência direta do esforço de conciliar a herança da metafísica, cada vez mais fraca, cada vez morrendo mais, numa agonia de séculos. Nós vimos a metafísica terminando, e a possibilidade, o esforço de conciliar essa herança, salvar o que pode ser salvado da metafísica com o espírito da nova ciência, da ciência moderna. John Dewey falou da necessidade de uma própria reconstrução da própria filosofia. E Husserl, ele identificou a fenomenologia com o projeto de uma nova definição da essência e da tarefa da filosofia, em relação com a constituição das novas realidades científico-positivas, pois as novas ciências ocuparam gradualmente áreas cada vez mais vastas e questões que em outros tempos pertenceram já
à filosofia, já tinham pertencido à filosofia. Sabemos que antigamente a filosofia abraçava tudo, o conhecimento inteiro. Aristóteles tem uma obra chamada Física. A física da época era uma parte da filosofia. Aristóteles tem uma obra chamada sobre a alma. A psicologia da época era uma parte da filosofia. E assim vai. A sociologia, a política, tudo era uma parte da filosofia. E agora que nasceram tantas ciências, qual seria a justificativa da filosofia? Era inevitável a pergunta do que restava para a filosofia, então. Enquanto a matemática e as ciências conseguem abordar, a partir da revolução científica, conseguem abordar a realidade, enquanto a matemática é considerada a única forma e a única linguagem científica, a única ciência capaz de oferecer perfeição, completude sistemática, capaz de abraçar todas as questões possíveis e soluções possíveis. Para Husserl, a matemática é a ciência representativa e emblemática do universo científico, diante da filosofia. Porém, o matemática e o cientista em geral são deficientes, apesar das competências técnicas, quanto à compreensão última da essência da própria teoria como tal, das leis, dos conceitos que a determinam e, mais ainda, da própria realidade, como Husserl mostra muito bem na crise das ciências europeias. Se as ciências europeias são fins em si mesmo e se fecham no próprio horizonte cognoscitivo, eles não vão ser capazes de dar as razões da própria existência e de responder às perguntas sobre o porquê e sobre o sentido da própria abordagem. De tal modo, Husserl recupera a função da filosofia, reconhecendo que cabe a ela a compreensão do sentido da essência das operações realizadas pelas ciências particulares. Somente a integração e a cooperação harmoniosa de ciências e filosofia garantem a plenitude da compreensão teórica. A tarefa da filosofia, segundo Husserl, emerge então como uma crítica do conhecimento, que deve levar a uma clareza e solidez acerca dos fundamentos dos atos cognitivos, indo além da dúvida e da incerteza que costumam acompanhar a atitude natural da mente e da inteligência humana nas ciências. Nas Meditações Cartesianas, que já é uma obra da maturidade de Husserl, ele fundamenta a consciência na fundamentação última da consciência como pressuposto absoluto de qualquer forma de conhecimento. E ele define a filosofia como ciência rigorosa, rigorosíssima, diante das ciências positivas. A mesma na qual elaborou o seu programa fenomenológico. Então, essa obra ele escreveu a filosofia como ciência rigorosa logo no início do século XX, quando ele pensou nas ideias para uma fenomenologia pura e filosofia fenomenológica. O artigo A Filosofia como Ciência Rigorosa, de Husserl, publicado em 1911, na revista Logos, é uma espécie de manifesto da fenomenologia que enfrenta as tendências dominantes da filosofia da época, ou seja, o naturalismo e o historicismo. Que o naturalismo, os dois são reducionismos que renunciam a uma leitura mais completa da realidade, a favor de leituras parciais, e critica estas linhas como adversárias, e Husserl não se mostra disposto a compromissos. Na crise das ciências europeias, ele faz uma crítica epocal do significado simbólico da Europa
como portadora do princípio da razão científica, como ideia guia da história ocidental inteira. Não, porque dessas ideias, essas críticas ao cientismo, muitas vezes até prejudicial, de certa maneira, apesar de trazer muitos benefícios, mas prejudicial para a dimensão humana da existência. Vamos lembrar as catástrofes do século XX, catástrofes humanas, as guerras, a desumanidade. Ele tenta abrir novos campos, e essa ideia fascinou a Edith Stein, obviamente, e ela acredita que quem poderia realmente dar, do ponto de vista filosófico, essas respostas poderia ser Tomás de Aquino, mas que é necessário ir além da razão científica, sem dúvida. A reivindicação da filosofia como ciência rigorosa, precisamente a ciência capaz de satisfazer as mais elevadas exigências teóricas e de tornar possível, numa perspectiva ético-religiosa, uma vida regulada de puras normas racionais. Essas são as palavras de Husserl, no pequeno artigo A Filosofia como Ciência Rigorosa. Nos fazem pensar algo que é incompatível com o tomismo. Então, a exigência primordial da fenomenologia, ver com os próprios olhos, fazer epoquê dos preconceitos, dos prejuízos, não alterar com prejuízos aquilo que foi feito. Isso exige um esforço, uma honestidade intelectual diária. E Husserl, que toma posição, mais uma vez, contra o psicologismo, ou seja, que este psicologismo é a assunção da psicologia experimental como ciência do fundamento, como fundamento de todas as outras ciências, que na época o grande entusiasmo para a psicologia levou a isto. Nos diários de Husserl, fica bem claro já nos diários no 1906, que ele sente uma necessidade de procurar certeza e estabilidade, um novo ponto de partida. Então, do ponto de vista da biografia intelectual, das necessidades existenciais de Husserl, a genealogia do projeto fenomenológico é exatamente essa necessidade teórica, prática e moral, de poder contar com um fundamento de referência para o trabalho intelectual, para garantir clareza e solidez em claros und festes fundamentos. Pensando então a filosofia como fenomenologia, como a análise da consciência, e a consciência como a certeza última, além da qual não é possível avançar, você tenta confinar o ceticismo dentro dos seus limites. O próprio Wittgenstein, ele tinha escrito na proposição 652 do Tratado Lógico-Filosófico o seguinte: nós sentimos que mesmo se todas as perguntas possíveis da ciência encontrarem respostas, os problemas da nossa vida não são nem ao menos tocados de leve. O fato que existem enigmas não leva a você a desistir, a renunciar à razão como instrumento de compreensão do mundo. Ele nunca abandona a vocação da humanidade como a vocação racional. A vocação da humanidade é uma vocação racional. A racionalidade, uma vida segundo a razão, vai levar inclusive a humanidade a poder instaurar relacionamentos melhores. Essa fé, uma forma de fé, você nunca abandonou. A leitura de Husserl, que Husserl faz da Europa, é a leitura de um tramonto, o estranhamento a respeito do sentido racional da própria vida. Primeiro há o tramonto da razão, que Husserl descobre. Depois outros vão falar de um tramonto da fé, da religião, da moral. Mas
O ponto inicial da crise é um tramonto da razão, um estranhamento a respeito do sentido racional da própria vida, a queda na hostilidade ao espírito, a barbárie. E isto é muito evidente na primeira metade do século XX para nós, os husserlianos. O renascimento da Europa, a partir do espírito da filosofia, através do heroísmo da razão, capaz de superar definitivamente o naturalismo, capaz de superar o próprio cansaço, levaria a uma autocompreensão última do homem, enquanto responsável da sua humanidade, que realiza a ciência não apenas de maneira abstrata e formalística, mas enraizada na complexidade da existência. Então, essas já são ideias que vêm com você, que foram abraçadas de maneira com paixão pelos discípulos de Husserl. Renovar a Europa a partir do espírito, a partir da filosofia, a partir de uma responsabilidade que vem com a filosofia. Assim diz Husserl, citação, a filosofia como ciência rigorosa, página 3. A filosofia, desde os seus primeiros inícios, avançou a pretensão de ser ciência rigorosa. E, precisamente, a ciência capaz de satisfazer as mais elevadas exigências teóricas e de tornar possível uma perspectiva ético-religiosa, uma vida regulada por puras normas racionais. Então, a filosofia na história, ela deve avançar soluções para problemas reais e atuais. Ela não está na torre. A filosofia deve servir, existe uma obra Die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie, o significado para uma visão do mundo da fenomenologia. Edith Stein também segue essa linha, dizendo que, sobre Husserl, é preciso dizer que a maneira de como ele orientava o olhar para as próprias coisas e educava a todos, fixá-las espiritualmente com toda clareza, de descrever de maneira sóbria, fiel e conscienciosa, libertava o conhecimento da arbitrariedade e da vaidade, conduzindo a uma atitude cognoscitiva simples, humilde e objetiva. Conduziu também a uma libertação de preconceitos, a uma disponibilidade imparcial de aceitar novos conhecimentos. Então, essa liberdade do preconceito, o professor Francesco tem batido muito nessa tecla. Nós podemos ter preconceitos contra os, sei lá, que não são da nossa turma, contra aquelas filosofias que nós não abraçamos, que nós não seguimos. Mas também podem existir preconceitos contra filosofias baseadas em alguma abordagem religiosa. Podem ter preconceitos contra os católicos, os evangélicos, contra a própria Edith Stein, contra os metafísicos. Podemos ter preconceitos contra qualquer tipo de pessoa e pensador, e devemos nos libertar contra qualquer preconceito, contra os marxistas como contra os agostinianos. Não temos como ter preconceitos. Então, uma disponibilidade imparcial de aceitar novos conhecimentos. A partir de uma abertura desta, é possível, sim, inserir o tomismo numa perspectiva fenomenológica. Eu tenho algum... tenho ainda algum tempo? Já passei, porque a gente começou mais tarde também. Mas eu vou passar... Falei alguma ideia de conteúdo, o ser humano como espírito, alma, corpo. Na obra Potência e Ato, ele já
aproveita do contraste entre potência e ato. Fala dessa potência de Deus. Deus possui potência. Esta pergunta nos leva à analogia entes. Esse é um conceito que Edith Stein pega de Tomás de Aquino. O que é essa analogia entes? Nada pode ser afirmado da mesma maneira de Deus e das criaturas. Se eu digo que a criatura tem potência, significa que essa potência não é atualizada, ela vai ser ainda. A potencialidade é um limite na criatura, eu ainda não. Em Deus, a potência é perfeitamente realizada, atualizada, é potência ativa. Então, Deus é ato puro. Daí, Edith Stein assimila essas ideias do tomismo, da essência, do ato, da potência. Mas não vamos pensar que Edith Stein repete tudo de Tomás de Aquino. Esse é o último ponto que eu vou só tocar, porque nós temos o livro do Francesco, que destacou a presença de Duns Scoto no pensamento de Edith Stein, no ser finito e ser eterno. Quando Edith Stein toma a decisão de aproximar-se de Tomás de Aquino, já dissemos que ele faz uma leitura totalmente própria e autônoma, crítica. E Edith Stein, em Ser Finito e Ser Eterno, constrói a sua obra-prima, que contém a sua visão metafísica e antropológica própria. Essa é a obra de Edith Stein. Ela foi chamada de platônica, ela foi chamada de tomista, foi chamada de aristotélica, mas não é nada disso. Ser Finito e Ser Eterno é uma obra original, que utiliza várias fontes. Quando Edith Stein trata o problema da individualidade, que é um problema importantíssimo de toda a época contemporânea, moderna, a singularidade, ela encontra em Tomás de Aquino uma tal de doutrina da individuação, que ela não cede, ela não pode, não quer seguir. O que é essa doutrina da individuação? Tomás trabalha com conceitos de gênero, espécie, indivíduo. Se o universal é a humanidade da qual todos nós participamos, como podemos explicar a presença da multiplicidade, ou seja, dos indivíduos? A resposta que Tomás dá e que podemos dar, eventualmente, para os animais, para as plantas, é que a ideia universal de animal, de planta, de ser humano é aquilo que faz com que aquela pessoa seja humana, aquela coisa seja essa planta. Tomás diz que aquilo que faz a individualidade é a matéria, signata quantità, ou seja, a matéria já caracterizada pela dimensão da quantidade. A matéria material, sensível, já organizada. Ou seja, em outras palavras, posso chamar qualquer pessoa e perguntar: qual é a diferença entre mim, entre você? O que se deveria dizer na perspectiva atomista? É a matéria. São átomos, são moléculas, células diferentes. E o resto é a humanidade. Essa é igual. Mas ele já diz: isso não basta. Há na individualidade algo muito maior. Na verdade, essa é uma definição ao negativo que Tomás traz. Edith Stein quer trazer uma definição ao positivo. Há algo de específico, de individual, que ela identifica com uma citação bíblica do livro do Apocalipse, aquela pedra única entregue a cada um, que faz a individualidade, que faz o ser humano único, irrepetível. Então, é a famosa Receitas da tradição escutista, né? A
receitas aqui e agora, aquilo que você é aqui e agora, que é único e irrepetível. A individualidade, a singularidade, como última solidão diante de Deus, uma singularidade que não pode ser tocada e não pode ser partilhada. E Edith, então, ela volta para o pensamento de Scotto, de Duns Scoto, e este pensamento realmente está mais em conformidade com a sua visão antropológica, a partir das bases fenomenológicas, pois ela mostra que esta forma é apenas uma forma vazia. Isso nos leva a uma visão mais complexa. Esta forma vazia, que seria a humanidade, ela precisa ser preenchida por indivíduos concretos. E este preenchimento de uma forma vazia não pode ser realizado através da matéria, mas através de uma plenitude qualitativa que venha a ser o núcleo pessoal, intangível. A conclusão rápida: a Edith Stein, ela não é tomista, ela não é platônica, ela não é só discípula de Husserl, ela utiliza, dialoga com todas as tradições antigas, medievais, modernas e contemporâneas, não para chegar a um cômodo sincretismo, mas porque ela é convicta de que cada pensador pode dar uma contribuição para iluminar um ou outro aspecto específico da realidade complexa do ser humano que ele estuda, examinando as próprias coisas, os próprios seres, as próprias experiências e relacionamentos, através das vivências da consciência. Tampouco podemos dizer que o interesse de Edith Stein para a filosofia medieval estaria movido por interesses apologéticos. Aí quer defender intelectualmente a fé, que abracei. Não isso. Como se vê da grande liberdade com a qual ela trata os filósofos, sejam eles cristãos ou não. Muito além de algum princípio de autoridade, Edith sabe que filosofia se faz numa comunidade que transcende os limites do espaço e do tempo, que somente na abertura ao outro, ao pensamento diferente, surpreendente, os próprios limites intelectuais, culturais, históricos serão superados e poderão impulsionar o percurso do pensamento humano na direção de uma compreensão cada vez mais profunda do mundo, de Deus e do ser humano. Obrigada. Teremos agora alguns momentos para algumas perguntas. Quem gostaria de aprofundar ou então acrescentar alguma ideia sobre o que foi falado? Professor Gil Franco. Primeira coisa é uma curiosidade. Você comentou a respeito dos... Então tem uma coisa um pouco à parte do próprio tempo. Você comentou um pouco a respeito dos arquivos, né, lá em Colônia. Nessa parte que não foi publicada ainda, no material que se encontra lá, você teve a oportunidade de alguma maneira verificar. Existe algum material que seja novo a respeito da relação do pensamento dela com o de Heidegger, tanto pessoal quanto do pensamento mesmo? Porque assim, do que eu tenho manuseado,
eu tenho identificado melhores coisas mais nas cartas a Ingarden e também nos próprios textos que ele escreve no confronto com o próprio Semente Eterno. Então, nessa fase anterior de 36. Mas também tem uma passagenzinha em que ela fala do conhecimento que ela teve de Heidegger naquela autobiografia. Mas eu desconheço a respeito de documentos que porventura estivessem lá, que são manuscritos e que não tenham sido publicados ainda, se ainda resta lá algum deles que não foi publicado e que teria essa relação. Né? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é assim, sobre essa questão de ele estar ter ou não sido tomista, né? Ter ou não se tornado tomista. Quer dizer, é o que me parece, na verdade, em Edstein, tal como qualquer outro filósofo, que dialoga com a tradição, dialoga com a tradição, mas o interesse não é por se tornar intérprete de autores, mas na verdade enfrentar problemas e, em diálogo com a tradição, resolver esses problemas, né? Então, Edstein, nesse sentido, você afirma que não seria de fato, não poderia ser de fato considerado atomista, mas assim, qual seria, o que é que você acha que é o aspecto mais fundamental do tomismo que ela traz à tona? Né? O que seria de fato assim o elemento mais fundamental? Você consideraria que isso não veio de nenhum outro filósofo, mas só pode ter vindo de fato de Tomás, se esse elemento é de fato um elemento conceitual específico, né? Eu pergunto isso porque, conversando esses dias, né, a respeito dessa questão do conceito de pessoa principalmente, eu tenho percebido que Edstein mantém um elemento caro a ela, o conceito de pessoa, e essa pessoa com esse caráter substancial. Mas aí quando você fala que em Tomás de Aquino, a pessoa, na verdade, se distingue de outra, não no sentido daquilo que ela é enquanto substância, no sentido mais postático, pessoal, como dito, mas no sentido material, quer dizer, então se esse não é o elemento, qual seria o elemento mais próprio? De alguma maneira é o que ela encontra em Tomás de Aquino. Isso eu acabei por ficar um pouco sem ter clareza, porque eu não sei se de fato dá para ter clareza, mas qual seria algum elemento que seria mais preciso? Você acha que realmente foi em Tomás que ela encontrou? Bom, obrigada, professor Gil Franco. Quanto à primeira pergunta, esses manuscritos ainda estão sendo descobertos de vez em quando. Alguém tem uma carta, alguém ainda tem um manuscrito em casa, ou alguma herança, mas eu também pessoalmente não conheço esses manuscritos. Eu sei que eles existem, né? E eu conheço alguém que tem acesso a esses manuscritos. Eu trouxe essas informações a partir dessa pessoa que tem esses manuscritos. Mas a questão de Heidegger, não sei novidades no momento. Até que acho que você estuda a relação de Stein e Heidegger, né, de uma maneira mais precisa, mas tem como ter algo, né? A questão é aberta. A segunda, ele diz, eu não é tomista, o que ele apela de Tomás de Aquino? Ao meu ver, que uma interpretação e uma opinião pessoal, ela se entusiasma diante de uma visão completa da realidade, que de repente consegue considerar também Deus com uma grande naturalidade, numa visão única, harmoniosa, onde os limites são fluentes. Para a pessoa de fé, não há essa distinção, essa separação entre o mundo material, o mundo humano, o mundo daquilo que ele vem a chamar a razão natural, a razão sobrenatural, a fé e a razão. Eu tentei destacar isso no início. Ao meu ver, um primeiro elemento, essa possibilidade da razão humana de abraçar verdades reveladas, às quais ela não teria acesso apenas
através das experiências e da elaboração intelectual, através da abstração das experiências. A razão discursiva é apenas uma parte da razão. Então, essa completude. Um segundo elemento que eu acredito entra muito no ser finito e ser eterno é a dimensão da analogia entes. Essa analogia pode ser considerada um dos pontos principais do tomismo. Nada se pode dizer da mesma maneira da criatura como do Criador. Na verdade, o Criador contém tudo. Mas a partir da criatura, que é o nosso raciocínio, nós não chegamos a dizer exatamente como é Deus, como é a justiça de Deus, como é a potência de Deus, como é o amor de Deus. Então, nós podemos dar pistas, nós podemos identificar direções, criar analogias, exemplos. É por aí que a gente imagina ou pensa que seja. Ou dizemos ao negativo, é muito mais fácil dizer o que ele não é. Aí nós estamos com Dionísio. Mas essa analogia entes, acredito que seja um ponto firme, forte, que Edith Stein pega do tomismo. Ela assimila as questões disputantes sobre a verdade, a possibilidade, né? Essa questão da razão ser única, uma só, né? Como também o professor Juvenal explicou ontem, a fé não é algo que se acrescenta à razão, é preciso desligar a razão para crer, ao contrário, é preciso potencializar a razão para crer. E o conceito de essência, então, a base da metafísica de Tomás de Aquino, né? Entre a essência. Então, de novo, a distinção. As essências fenomenológicas estão na consciência. As coisas se apresentam na consciência e existe Diwesenheit nas essências. E é uma curiosidade que tem uma explicação através de Brentano, que Husserl usa o conceito de essência. Realmente, as essências se apresentam na consciência, mas só podem se apresentar porque existe na realidade. Essa é a reviravolta metafísica, ao meu ver, de Edith Stein. Metodologicamente, ela começa com aquilo que está na consciência. Mas ela sabe que nada poderia estar na consciência se não estaria na realidade. Você é o Gianfranco. Você não é apenas aquele Gianfranco que está na minha consciência. Seria muita pretensão minha dizer que você é o Gianfranco que está na minha consciência. Se não estivesse na minha consciência, você não existiria. Então, obviamente, abre-se o caminho para uma realidade externa através da intersubjetividade. Eu, Gianfranco, também que está na consciência de todos aqueles que estão aqui, aqueles que são da sua família, é aquele Gianfranco que está na mente de Deus, no coração de Deus. Então, as essências estão na realidade. Ao meu ver, é um ponto onde Edith Stein, em Ser Finito e Ser Eterno, abre a fenomenologia a uma metafísica. Quanto à filosofia do ser humano, a questão da alma como substância espiritual, obviamente, tem um fundo tomista. É apenas a questão da individuação que talvez, não sei se é permitido dizer, foi uma maneira infeliz de Tomás de se expressar. Talvez seja isto. Talvez seja uma questão de uma interpretação de Tomás. Mas lido e dito assim, a gente quase não acredita que Tomás chega a dizer uma coisa dessa. Mas está ali. O princípio da individuação é a matéria. Daí é um ponto que ela não aceita. Eu ainda sou do parecer que ela é bastante tomista no sentido que ela segue Tomás de Aquino na metafísica, na antropologia,
com as necessárias atualizações, né, que a filosofia contemporânea trouxe, a valorização do indivíduo, da singularidade, né, da relação também, do relacionamento, mas não dá para dizer que ela não é tomista também. Ela não é uma tomista no sentido tradicional da palavra. Ela é uma estudiosa, uma pesquisadora, alguém que busca conhecer, encontra muitas respostas e utiliza muito da terminologia tomista no final, não no início. Mas confesso que há muito a ser estudado ainda sobre esse assunto. Queria propor a Úrsula se a gente ainda podia retomar esses pensamentos, por exemplo, com relação a Agostinho e Tomás de Aquino, de filosofia cristã como explicativa do dogma, como explicativa da como primazia de explicação do dogma e da revelação. E que esse termo, por exemplo, filosofia perene, e o que diz Jacques Maritain, a neoescolástica, o neotomismo, se estaria ainda com alguma relação com a fenomenologia de Husserl ou dela, né? E teria alguma contribuição maior e melhor para explicar o dogma. Bom, eu vou responder rapidamente. Eu não disse com todas as palavras, mas podia ter dito que Wittgenstein exatamente não é neotomista nem neoescolástica. Acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Ela não é alguém que quer trazer o Tomás tal qual para o século XX ou nós, século XXI. Então, ela não trabalhou nessa linha de defender o dogma. Não é tarefa da filosofia. O dogma se aceita por um ato de fé. Vamos pensar alguns dogmas da Imaculada Conceição de Maria. Não tem como chegar lá com a filosofia. Mas a filosofia, ela pode aprofundar, ela pode mostrar a razoabilidade da fé. Então, ela é uma estudiosa de Tomás de Aquino, uma estudiosa crítica. Mas a possibilidade, se isso interessar alguém, de fundamentar e deixar mais claro o dogma, acredito que até a filosofia contemporânea pode dar contribuições. Mas não é o caso da Edith Stein, não é a intenção da Edith Stein de ser uma teóloga, né, ou realizar alguma forma de apologia. Isso ela deixa para outras pessoas. Boa tarde, obrigado. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a professora Úrsula pela organização do evento. A gente sabe como é difícil essas coisas e tem sido muito bem sucedido. E gostaria de dizer também que eu a conheci há pouco tempo e já aprendi a admirá-la. Uma pessoa sempre muito gentil com atenção aos alunos e a todos. Bem, a minha pergunta ela vai no seguinte sentido, no sentido da ignorância. Eu não conheço Edith Stein. E aí, a pergunta que eu vou fazer é porque eu vou fazê-la porque não tenho condição eu mesmo de respondê-la, pela minha ignorância. O pensamento de Edith Stein tem sentido se nós tirarmos Deus da história?
eu estou pensando aqui nas pesadas exigências que Habermas faz para que o pensamento teológico, a religião, venha para o debate público. Então, se eu tirar a noção de Deus, ou a necessidade de Deus, do pensamento de Wittgenstein, ela tem sentido para ser discutido numa comunidade de falantes que não necessariamente acreditam em Deus, ou que têm a mesma religião, professam a mesma fé. Ou seja, a minha preocupação é saber se podemos utilizá-la, podemos trabalhar com ela, pensar com ela num debate público. Era isso. Então, Luciano, primeiro, obrigado pelas lindas palavras. Luciano é doutorando, então não é alguém ignorante, porque se mostrou assim, muito competente em áreas gerais da filosofia, em sala de aula e tal. Infelizmente não conhece Wittgenstein. Então eu vou ser bem polêmica na resposta. Vamos supor o seguinte: alguém não gosta do próprio pai, não gosta dos pais, ele quer definir a própria existência sem os vínculos familiares. Ele vai dizer: não podemos falar dos pais em público. E por isso não podemos? Ou seja, quem diz que Habermas tem que ser o nosso guru filosófico? Quem diz que Habermas tem que dizer o que podemos falar em público ou não? Essa é a minha primeira resposta, um pouquinho polêmica. Mas eu acredito que a gente pode falar de Deus sim. Obviamente é politicamente incorreto. Não é chique. Nos grandes congressos, né, no mundo não se fala, nem na Alemanha, nem no Brasil. Aí eu concordo. Mas aqui a gente fala de vez em quando. Eu acho nem tanto. Agora, Wittgenstein, pensamento de Wittgenstein faz sentido sem Deus? Sem a palavra explícita de Deus? Faz sim. A primeira obra é um estudo sobre a empatia. Mas tudo isso é a minha opinião, claro. Mas ela é uma pesquisadora da verdade. Você procura a verdade? Alguém procura a verdade? Um ateu que procura a verdade, segundo Wittgenstein, procura a Deus, sem sabê-lo. Isso é uma expressão. Quando ela descreve os anos da procura, ela passou por uma experiência do ateísmo. Talvez seja uma experiência muito boa que uma pessoa passa por essas crises existenciais, intelectuais, do ateísmo. Primeiro, para se acostumar a uma pesquisa mais rigorosa, que não começa com as respostas. Segundo, para saber depois o que realmente ganhou quando encontra a Deus. Mas a filosofia de Wittgenstein é rigorosa e a antropologia, ela fica em pé sem a referência a Deus. Com granos sales, de certa maneira, digo. Alguém pode não concordar, mas ela começa analisando quem sou eu, como eu me relaciono, como eu estou no mundo. Eu conheço os outros, como isto acontece, como eu me sinto, o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é a comunicação. Na empatia, ela escreve numa fase ateia, nas obras, duas obras que são unidas nas contribuições, causalidade psíquica e indivíduo e comunidade, ela chega a partir de uma análise rigorosa, fenomenológica, a afirmar o quê? O espírito. Também, acho que foi ontem, né, professor, na primeira noite, né, na mesa redonda, também já a professora Marli destacou isso, falando de espiritualidade para Wittgenstein, para os fenomenólogos, tem nada a ver com Deus. O ateu tem uma espiritualidade, porque espírito é aquela dimensão do ser humano que exatamente vai além da dimensão psíquica, que todo mundo pode ter. Todo mundo pode regular as dinâmicas, as tendências, os impulsos psíquicos, dizendo não, se posicionando. Então, quando você afirma na antropologia que o ser humano é livre, você afirma que ele pode se posicionar e que ele é espírito.
Não tem nada a ver com a dimensão religiosa. Aqui, quando a gente fala de espiritualidade, a gente entende que devoção, que livro de devoção você vai rezar hoje. Tem nada a ver com isso. Não é espiritualidade, é o fato de sermos espirituais. Podemos conversar, podemos nos posicionar. Então, eu digo, a filosofia de Wittgenstein, se ela tivesse ficado ateia, ela seria uma grande filósofa, não? Do lado de outros que a gente conhece do século XX. Essa é a minha ideia que eu tenho sobre ela. Que depois ela encontrou a fé e tentou entender a fé, inserir, incluir a fé no discurso filosófico, foi algo que, ao meu ver, como é que vamos dizer, aconteceu. Podemos dizer foi bom, podemos dizer que pena, a gente não pode utilizá-la no discurso público. Mas acredito que os elementos de um pensamento rigoroso que ela segue, esses elementos podem ser utilizados sim. E não porque alguém tem uma fé, eu posso descartar a filosofia dessa pessoa. Infelizmente, é isso que a gente vê nos debates públicos, muitas vezes. Você cita qualquer pessoa conhecida pela sua fé, um filósofo como Karol Wojtyla, ele é filósofo também, rigoroso também. Não pode mais citar nenhuma frase, nenhum pensamento, nenhuma obra, nenhuma abordagem antropológica, porque o contexto cultural tem que ser não só leigo é uma coisa, secular é uma coisa, ateu e hostil e preconceituoso contra a fé é outra coisa. A gente tem que se esforçar no mundo público, obviamente, a respeitar o quê? Todas as opções religiosas. Mas existe a liberdade religiosa e a possibilidade de também confessar a própria fé. Eu posso confessar a minha fé se ela for budista, se ela for ateia, se ela for... Porque o ateísmo também é uma fé. Se ela for muçulmana, se ela for protestante, católica, eu posso confessá-la. Eu posso dizer, olha, eu sou marxista, mas se eu converso com você, que é kantiano, por que não? Então, é o respeito e a declaração da própria posição que vai possibilitar o diálogo público. Bom, é isso que eu tenho a dizer ao Luciano. Bom, então nós encerramos essa parte, agradecemos a professora Úrsula